Olá, somos do segundo ano 1 e nos chamamos Cauana e Ingrid. Hoje iremos apresentar um trabalho que para muitos não é algo tão importante, mas que para nós mulheres foi indispensável para o nosso modelo de vida atual. Ainda estamos muito longe de uma sociedade totalmente igualitária entre homens e mulheres, mas sabemos que muito chão foi percorrido e praticamente mais da metade já foi. Bom, esperamos que vocês gostem. Durante muito tempo, a historiografia ficou voltada para a história de heróis, dos grandes líderes e das figuras consideradas importantes. Nessa perspectiva, alguns grupos, principalmente os minoritários, ficaram de fora da história escrita. Dessa forma, Histórias das Mulheres no Brasil vem de encontro a isso, nos trazendo a história de grupos que foram deixados de lado durante muito tempo. A leitura do livro não é cansativa, pelo contrário, os autores conseguiram trazer uma certa leveza na escrita, com uma qualidade impressionante em cada texto. Nos artigos são utilizados documentos da Inquisição, e através desses documentos podemos entender, por exemplo, os relacionamentos homoafetivos do passado. Os estudos da medicina nos esclarecem como o corpo feminino era visto pela medicina e como os males do corpo feminino eram tratados. Durante a leitura, você compreende a história das mulheres que foram esquecidas e odiadas, as feiticeiras, as índias, rebeldes e aquelas que eram consideradas loucas por muitas vezes não se encaixarem nos padrões da sociedade. Mulheres que foram obrigadas a ir para o convento e fizeram da cláusula sua liberdade. Essa obra aqui tem o poder de nos fazer entender fatos cotidianos, como a vida familiar, as atitudes de resistência, o controle de natalidade, como o corpo feminino era visto pela sociedade e pela medicina, como as mulheres lésbicas se relacionavam, como as mulheres trabalhavam e estudavam. O livro História das Mulheres no Brasil serve de esclarecimento sobre a vida das mulheres e a sua contribuição para a história do nosso país. Para escrever sobre essas histórias, sempre tomando as mulheres como protagonistas centrais, 20 autores foram convidados. Os assuntos tratados, como já disse, são os mais diversos, vários deles ainda pouco estudados e outros menos falados ainda, sobretudo entre o grande público. Assim, rapidamente se pode arrolar alguns dos temas examinados nessas riquíssimas páginas, como por exemplo, o cotidiano feminino entre os índios do Brasil, principalmente entre os tupinambás, por Ronald Raminelli, a sexualidade e os jogos de sedução feminina entre os séculos XVI e XIX, por Emanuel Araújo, o corpo da mulher visto pela magia e pela medicina na colônia, por Marie del Priore, a homossexualidade e o erotismo feminino e a repressão inquisitorial, por Ronald Vaifans, a vida das mulheres nas Minas Gerais dos séculos XVIII, principalmente a vida das escravas, das libertas e de suas descendentes livres, por Luciano Figueiredo, as mães, os filhos enjeitados e expostos durante os séculos XVIII e XIX, por Renato Pinto Venâncio. As Mulheres e a Família Burguesa nas Áreas Urbanas do século XIX, de Maria Ângela Dincão, O Universo Feminino no Sertão Oitocentista do Piauí e do Ceará, de Miriam Knox, A Construção dos Papéis Femininos no Sul, no século XIX e no início do XX, de Joana Maria Pedro, A Sexualidade Feminina e o Tratamento da Loucura nos Primeiros Anos da República, de Magali Angel, A Violência sobre as Mulheres Pobres no Contexto da Modernização Urbana Republicana, de Raquel Soiret, As Leituras e os Escritos de Mulheres Oitocentistas, de Norma Teles, A Educação para Meninas e a Invenção das Professoras nos séculos XIX e XX, de Guacira Lopes Louro, A Vida e a Atuação das Freiras entre os séculos XVII e XX, de Maria José Rosado Nunes, A Maternidade, a Família e a Pobreza no Brasil Urbano das Primeiras Décadas do século XX, de Cláudia Fonseca, As Trabalhadoras na Agricultura em São Paulo nos últimos 100 anos, de Maria Aparecida Silva, As Operárias, a Emancipação e a Sexualidade Femininas no Início da Industrialização Brasileira, de Margarete Hago, Os Modelos de Mulher, de Esposa, de Mãe e de Dona de Casa durante os anos 50 e 60 no século XX, através das revistas femininas, de Carla Bassanese, As Mulheres, os Movimentos Sociais e a Cidadania no Brasil Contemporâneo, de Paola Capelli Giuliani, e, finalmente, o Depoimento Feminino e Político, de Lígia Fagundes Telles. O machismo e o patriarcado têm tentado e podemos dizer que até tiveram um pouco de sucesso em tentar nos calar.
Muitas de nós fomos mortas nesta guerra. Algumas mortas por dentro, outras literalmente a 7 palmos do chão, mas a luta não foi em vão. Estamos construindo uma nova era. Nossos filhos não se tornarão iguais ao patriarcado, por um mundo feminista, generoso e respeitoso a todos.